convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Se nós estivéssemos hoje celebrando o primeiro dia do ano civil, com certeza a igreja não estaria repleta, não estaria cheia de gente, porque nós ainda estávamos nas comemorações do Réveillon, ou mesmo aqueles que viessem estavam numa ressaca, não é? Devido às comidas, às bebidas, às festas todas. Mas nós não estamos no início do ano civil, embora o nosso calendário ele é cristão, mas nós estamos no início do ano litúrgico. Este domingo é o primeiro domingo do novo ano que se inicia para a igreja. É interessante que se nós estivéssemos de fato celebrando o primeiro dia do ano, como a solenidade da Santa Mãe de Deus, nós estaríamos com os paramentos dourados, os serão brancos, a igreja estaria toda ela enfeitada. Mas veja a diferença. Nós não estamos celebrando o primeiro dia do ano civil, mas do ano litúrgico, portanto é uma grande inspiração. Não se pode pôr, a liturgia não permite, muitas flores no altar. Os paramentos do padre não são dourados, não são brancos, são roxos. E veja que boa parte da nossa igreja, ela está com esta cor. A vela que eu acendi hoje foi uma vela roxa. Mas a cor roxa para a igreja e nas cores litúrgicas não significa também tristeza. Embora seja uma cor sem muita expressão, mas ela também traz para nós então a forma ou a força da esperança que vem por 2 vias. E mais que uma vez também já fazemos essa meditação de que essa esperança em 2 vias. A primeira é que Deus, ele sempre espera a conversão do coração dos seus filhos. É por isso aqui que nós viemos, para dizer para o Senhor que nós não queremos viver na mesmice, que nós não queremos ser homens velhos, que nós queremos ser restaurados nele. Portanto, o desejo de Deus é que de fato nós nos esforcemos para acolher da primeira parte dele os dons santificantes, para que nós cometamos então este ato de conversão, e ao mesmo tempo nós esperamos em Deus, que Deus vai nos conceder, ou vai nos fornecer tudo aquilo que foi necessário para nós vivermos o Espírito dele, que é o Espírito de santidade, o Espírito de vida. Por isso que nós hoje celebramos com esta cor roxa, para nos dar uma inspiração.
não celebrarmos as festividades do Réveillon, ou não celebrarmos as festividades do Ano Novo, que nada muda em nossa vida, nem em nossa realidade, mas que nós tenhamos o desejo de revestirmos sobretudo com esta cor, que não deixe de ser uma cor da penitência, que não deixe de ser uma cor da esperança, conforme dizia. Nessas duas vias, Deus espera a nossa conversão e nós esperamos que Deus vai nos conceder todas as graças necessárias para nós perseverarmos no seu dom santificante. Por isso que também o tempo de advento, que é composto por 4 semanas, durante 4 semanas nós vamos festejar assim, vamos celebrar assim, traz para nós 2 meditações fortes. A primeira é de fato a conversão. Então que nós não tenhamos o erro, ou não caiamos no erro de acomodarmos. Eu costumo chamar isso do síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu me chamo assim, portanto, nada pode fazer, nada muda. É o síndrome de Gabriela, que nós não tenhamos esta síndrome, porque seria recusar a graça santificante de Deus, porque Deus quer que nós mudemos, e conversão significa isso. Eu costumo dizer, nenhum de nós, nem o Papa, pode dizer que está totalmente convertido, porque se fosse assim, ele não precisava de se confessar. O Papa é o primeiro a se confessar constantemente. Temos por obrigação de todos nós confessarmos, porque nós reconhecemos que somos pecadores e nós não podemos viver sem esta graça santificante do perdão ou da assistência da misericórdia de Deus para com as nossas almas. É a primeira via. Conversão significa mudar de rota. Se esta rota não está me levando a Deus, se esta rota não está fazendo, esse caminho não está me levando a encontrar, não está fazendo eu encontrar a Deus, então, portanto, eu mudo de direção, com a graça de Deus e meu esforço. E a segunda via espiritual do advento, é isso que nós ouvimos através do evangelho de hoje. Vigiai. Estejam vigilantes ou preparados, por não saberdes nem a hora nem o momento, para que nós não sejamos surpreendidos como um ladrão na nossa casa. Portanto, estejam vigilantes, estejam preparados, por não saberdes nem a hora nem o momento. Mais lá para frente um bocadinho, vou explicar o porquê desta vigilância, o porquê desta preparação, quando ou como nós vamos nos encontrar vigilantes. Veja ainda, a primeira leitura de hoje, da profecia de Isaías. Isaías sabe que em Israel há um costume de que muitas e muitas caravanas subam até Jerusalém. Jerusalém, nas Sagradas Escrituras, inclusive, e para os israelitas, é uma cidade sagrada, é a cidade santa, é considerado como menina dos olhos de Deus. Portanto, toda Israel, de todos os lados, vem para estar em Jerusalém, para buscar a perfeição nessa cidade santa. E eles vêm em peregrinação, em caravanas, vêm e trazem suas ofertas, ficam ali boa parte do tempo em que vão em oração, faz sacrifício durante essas peregrinações. Por que disso? Porque querem reconciliar com Deus. Encontram em Jerusalém a dádiva de Deus. Mas só que o profeta põe à parte, e ele começa a observar. Mas espera aí, esta gente que faz peregrinação, esta gente que vai em caravana, esta gente que vai com o intuito de reconciliar com Deus e consigo mesmo, quando desce de Jerusalém, nada muda. Continua com as suas rixas, continua com as suas confusões, com as suas brigas. Então nada muda, não há conversão. Então aparentemente faz uma reconciliação com Deus, mas quando volta é a mesma coisa. Nós que somos mais antigos, nós lembramos de uma música, lá talvez da década de 70, não é? Início da 80, tinha uma música que dizia assim, não adianta ir na igreja rezar, e depois, quando volta, faz tudo errado. Faz tudo errado. Então, de fato, é a mesma situação daquele povo que ia a Jerusalém, fazia suas orações, reconciliava-se com Deus, mas depois voltava e tinha suas práticas abomináveis pelo próprio Deus. Então, fazia tudo errado. E eu lembrava também de um ponto, de que não é estranho que muitos dos nossos cristãos católicos guardam um dia no ano para ir ao santuário de Nossa Senhora Aparecida.
E vão para reconciliar também com Deus, por meio de Nossa Senhora, participa da missa, não é? Até se confessam, faz a sua oração, reza o seu terço, depois vai para o shopping, come pra caramba, come muito, depois faz todas as compras possíveis e imaginárias, faz aquelas compras que nem vai saber para quem vai servir, ou para que vai servir aquelas compras todas, depois voltam, e só daí um ano é que volta ao santuário de novo. Quer dizer que é católico, fez a sua prática religiosa, mas na verdade nada mudou dentro do seu interior, do seu coração. Muitos católicos realizam isso. Tem uma grande devoção a Nossa Senhora, são católicos, grande devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas às vezes apegam em práticas externas que não modificam o interior, não modificam o coração. E é por isso que São Paulo, escrevendo aos Romanos, hoje, na segunda leitura, São Paulo, depois de ter passado para eles a conversão, que não foi por conta própria, mas foi Jesus que quis que os seus corações fossem convertidos, dos romanos, então São Paulo faz uma observação. Do que adiantou? Foi tantos que abraçaram a fé, abraçaram a luz, mas depois reportaram, voltaram às práticas pagãs, à escuridão, às trevas. Portanto, acharam melhor, mesmo tendo experimentado a luz, acharam melhor abrir mão da luz para viver naquilo que era antigamente. Ou seja, antes de serem convertidos ou para viver no paganismo. É como se tivesse sentido um saudosismo, não é? Uma nostalgia daquele tempo em que eram pagãos e que tinham suas práticas erradas. E é por isso que São Paulo chama a atenção. Mas o mais importante nessa leitura, que São Paulo escreve aos Romanos, não é tanto por chamar a atenção dos romanos pelas práticas erradas, mas pela forma que São Paulo chama, é no espírito da caridade. Nós cristãos muitas vezes não sabemos utilizar da caridade. Nós queremos apontar logo, pôr o dedo na ferida da pessoa, como se nós fôssemos os donos da razão, como se nós fôssemos os santinhos, os perfeitos, e nós podemos estragar aquilo que era o projeto de Deus, porque nós queremos pôr ou impor a nossa condição, a nossa realidade de homens certinhos ou de pessoas certinhas, e talvez, ao invés de nós ajudarmos o outro a convencer, a se converter ou a conversão, então nós podemos atrapalhar. Mas São Paulo, na sua sutileza, na sua educação espiritual, chama a atenção para que eles não vivam naquelas orgias sexuais, naquelas bebedeiras, naquelas quantidade de comidas que se preparam nos banquetes. Então, que não façam isso, mas que estejam, sobretudo, vigilantes, que estejam preparados. E eu lembro que há 2 domingos atrás, quando era nos proporcionado a segunda leitura, São Paulo escrevia aos Tessalonicenses, de que São Paulo chamava a atenção, de que se aquelas Tessalonicenses achavam que Jesus voltaria de imediato, o que eles fizeram? Sentaram nos batentes das portas, cruzaram os braços, já que Jesus vai voltar, não vale a pena comer, ou melhor, trabalhar, não vale a pena estudar, não vale a pena rezar. E São Paulo chamava a atenção. Quem não quer trabalhar, também não tem o direito de comer, para não nos deixar num marasmo. E é isso que São Paulo também está dizendo hoje aos romanos, está dizendo a nós, de que não é com essas lembranças das cebolas do Egito, não é com essas lembranças dos melões, porque o povo no Egito vivia oprimido, mas tinham, não é, o que comer, mas viviam na escravidão. Deus então, em Jesus Cristo, tendenciou nos libertar, mas não nos tirou aquilo que é necessário da nossa caminhada, da nossa peregrinação em direção à conversão, ou seja, o coração de Cristo, o coração do Pai. Depois, através do Evangelho de hoje, o Senhor nos chama a atenção em relação a esta vigília. E veja só, que a questão de 2 semanas, também 2 domingos atrás, eu dizia que os textos que nós estávamos ouvindo ou meditando, eram textos chamados de apocalípticos, porque eles traziam para nós a realidade de uma segunda vinda do Senhor. E a nossa doutrina nos ensina isso, que Cristo já veio. Por isso nós estamos celebrando a missa, é por isso que nós confessamos, é por isso então que nós temos Maria como nossa mãe,
É por isso que nós temos as nossas devoções, porque Cristo já veio, deixou a igreja como canal sensível da sua graça e do seu amor, para que a graça de Deus discorresse sobre esta igreja, e nós então, dentro desta igreja, mergulhássemos ou comungássemos do grande amor, das grandes verdades, da grande misericórdia do Pai. Por isso então que nesta realidade em que nós vivemos, o que nós comungamos, da expressão do próprio Evangelho, de estarmos vigilantes, então que nós não tenhamos medo das catástrofes anunciadas, dos furacões que podem ser anunciados, então dos grandes terremotos, do sol que pode girar, das nuvens que poderão derramar grandes dilúvios. Então que nós não tenhamos medo disso, porque quem estiver preparado sabe que é a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor não pode amedrontar ninguém. Quem está preparado, se quando o Senhor vier desta forma, vai estar numa paz, vai estar numa serenidade, porque antes do mais, a vinda do Senhor é para nos apaziguar e não para nos colocar um medo, ou senão um pavor ou um grande terror. Portanto, na mitologia grega, então havia um costume, sobretudo dos gregos, em relação a uma espiritualidade trazida por um Deus chamado Zeus. Interessante que esse Deus trazia 3 possibilidades ou 3 vias. A primeira via era o seguinte, de que o Deus Zeus trazia para os gregos a certeza de que esse Deus já tinha vindo. Deus já veio, beleza, maravilha. Na mesma realidade espiritual, então Deus está presente, muito bem. Na terceira via, esse Deus virá. Era a teoria da teologia, podemos dizer assim, pagã, da mitologia grega. Para nós cristãos, católicos, para então os israelitas, essas 3 vias permanecem. O Deus que já veio, de fato, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os nossos primeiros pais, Deus já veio. Esta é uma certeza. O Deus que vem é o Deus presente. Nós estamos celebrando a memória de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos celebrando esse sacrifício. Se Cristo é Deus, portanto estamos celebrando o sacrifício de Deus. Esse Deus que vem às nossas necessidades. Esse Deus na mitologia grega que virá, não é um Deus que está, como dizia aos Tessalonicenses, que nós ficamos com os braços cruzados, à espera nos batentes da porta desse Deus que virá. Mas esse Deus vem nas nossas necessidades. Quando nós passamos pelas dificuldades, pelas privações, nas doenças, nas decepções, nos sofrimentos, também nas alegrias, nos momentos de glória, as nossas conquistas, então esse Deus virá. O que a liturgia quer nos passar nesse primeiro domingo do Advento é de que mesmo que a liturgia, mesmo que as Sagradas Escrituras nos inspira a segunda vinda, que é a parousia, mas que nós não fiquemos acomodados, que nós nos esforcemos para acolher esse Deus a cada momento em nossas vidas e sobretudo em nosso coração. É interessante ainda notar que o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. No finalzinho, o último versículo, se não me falha a memória, capítulo 20, versículo 22, vai dizer, vai terminar assim mesmo: vem Senhor Jesus. Significa Maranatá, vem Senhor Jesus. Para dizer que esta vinda não será uma vinda remota, uma vinda posterior, uma vinda muito longínqua da nossa realidade. Mas vem Senhor Jesus, significa o Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus que quer fazer parte da nossa história. Esse Deus que quer nos acompanhar. Esse Deus que toma as nossas dores, que toma as nossas alegrias. Por isso, celebrar o Advento, à espera daquele que há de vir, não é cruzarmos o braço e ficarmos acomodados, mas esperar que Ele venha em todos os momentos, em todas as nossas necessidades. Estamos preparando para celebrar o Natal do Senhor. Que nós não percamos de mente
de que o Senhor nos abriu esta possibilidade de vir ou de renascer a cada momento que nós rasgarmos o nosso peito, oferecermos o nosso coração para que seja transformado o nosso coração na manjedoura que acolhe esse Deus menino, cheio de luz, cheio de paz e cheio de amor para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a nossa sociedade e de forma tão especial para as nossas famílias. Que assim seja. Amém.